que tem destaque durante o mês, e esse mês de setembro é o mês da Bíblia. Durante todo esse mês de setembro nós estamos falando sobre assuntos concernentes à Bíblia. Então, eu tinha deixado esse, e o Samir ainda me pediu, por favor, irmão, deixa o tema desse domingo para quando eu for pregar. Está certo, irmão, pode ficar tranquilo. Então, esse que é a Bíblia e seu poder transformador, é o título da mensagem que deveria ser falado no último domingo de setembro. Mas vocês já viram aí na Bíblia que tem uma frase que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já viram? Pois é, está confirmado isso, porque temos aqui um tema que é próprio para hoje: a Bíblia e seu poder transformador. E durante todo esse período em que eu estava preparando essa mensagem, e dada a situação de tristeza que a gente está passando por causa da saúde da Terezinha, eu tenho pensado muito no apóstolo Pedro. Então, com esse tema e desenvolvendo essa mensagem, e eu vendo aqui 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, eu lembrei dele falando com Jesus: Senhor, para quem iremos? Quando Jesus tinha feito uma exclamação, uma doutrina muito forte, e pegou pesado com as pessoas que ali estavam, quando ele exigiu um compromisso das pessoas que o ouviam, eles foram embora. E Jesus vira para os discípulos e diz: e vocês? Vocês também querem ir embora? E o apóstolo Pedro ergue a voz e diz: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eu estou pensando dessa forma, irmãos. Eu e a minha casa, para quem iremos? Nós só temos o Senhor e os irmãos. Nós precisamos muito de vocês, irmãos. Precisamos. Terezinha não está bem. Estamos confiantes em Deus. Na prática, no nosso dia a dia, eu tenho entendido que todos nós só temos que agradecer a Deus por este milagre que é a Bíblia. A Bíblia é um milagre, irmãos. Eu amo dois momentos em que o Senhor Jesus ensina sobre o que é a palavra de Deus. E o primeiro momento está em Lucas capítulo 8, versículo 11, quando o Senhor Jesus está explicando a parábola do semeador. Ele explica que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Isso me faz lembrar que tudo que existe, tudo que tem vida, o seu início é de uma semente. Todo ser que existe, todo ser que
tem vida, respira, o seu início é de uma semente. A semente é o início de todas as coisas vivas. Nós existimos como igreja, porque nós fomos gerados por essa semente que Jesus falou, que a palavra dele é. Nós fomos gerados pela Bíblia. Esta é a semente que nos gerou. Nós nascemos de uma semente quando nós fomos gerados pela nossa mãe, nossa primeira geração, ou gestação, como queiram. Nós fomos gerados, nós nascemos a primeira vez vindo de uma semente masculina. Em algum tempo depois, agora nós encontramos o apóstolo Pedro, ele esclarecendo que nós fomos regenerados. Essa mensagem, esse texto que foi lido, tem uma diferença, e é uma diferença significativa, de acordo com o texto original. Foi lido aí no versículo 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, aí está escrito assim, Ele nos deu, não é nos deu não. Lá no original, é como está aqui na NVI, e está na Almeida Revista Atualizada, e está na NVI. Lá está escrito, por sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Não é que Ele nos deu, não. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo isso para nós, que nós somos regerados, ou seja, nós somos gerados de novo. Isso me faz lembrar daquela conversa de Jesus com Nicodemos. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, você precisa ser gerado de novo. E ele não entendeu a princípio aquilo ali. Ele achou que ele tinha que voltar para o ventre da mãe dele. Não é, Nicodemos. Nós precisamos ser regenerados por essa palavra que é viva e eficaz. Então, nós obtivemos nova vida, uma vida santa vinda da palavra de Deus. E o mesmo apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 23, diz: vocês foram regenerados. Ele repete a mesma palavra do versículo 3. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia, por meio da Sagrada Escritura, que ela é viva e permanente. Isso é poder, irmãos, isso é ter poder. O apóstolo, ele está falando de uma das faces do poder, que é próprio das Escrituras Sagradas. Ele está falando do lado que não morre, que é eterno, é um lado imperecível dessa semente que nos gerou de novo, nos regenerou, nos regerou, e que o Nicodemos teve alguma dificuldade para entender, e que está bem claro para nós. Glória a Deus. E o segundo momento, irmãos, em que eu gosto de ouvir, eu amo ouvir Jesus falar sobre isso, é quando ele diz sobre a Bíblia, em João capítulo 17, versículo 17, quando ele ora em favor da nossa santificação. Quando Jesus ora para que nós sejamos santos, ele fala com Deus: santifica-os na verdade,
A tua palavra é verdade. Regenera esse povo com a tua verdade. A tua palavra é esta verdade. Restaura esse povo com a tua verdade. A tua verdade é a Escritura Sagrada. Ô irmãos, a Bíblia é um milagre. Termos a Bíblia aqui hoje junto de nós, como nós a temos, isso aqui é um milagre, irmãos. E às vezes nós não nos damos conta disso, mas é. A história assegura-nos, pelos registros, quantas lutas, quantas guerras, quantos inimigos, quantas fogueiras, ela passou por elas e ela permanece. Na história conta tudo isso para nós. Ela permanece para sempre. E cada um de nós tem em suas mãos, cada um de nós temos em nossas mãos este milagre de Deus. Esse milagre que tem poder para regerar seres humanos, seres já gerados. Isso aqui tem poder para regenerar, para gerar de novo. Esse é o poder. Tantas foram as investidas de Satanás para destruir a Bíblia, porque ele sabe do poder que Deus colocou aqui. Ele sabe, mas Satanás não conseguiu destruir a Bíblia. Então o que ele fez? Na sua mente diabólica, o que ele fez? Ele se aliou, ele se juntou a ela para distorcê-la, promover tantas confusões na mente de tanta gente, tantas pessoas que são confusas com respeito à palavra de Deus, obra de Satanás, que tentou acabar com ela, mas como ele não conseguiu, eu vou usá-la para confundir as pessoas, para que muitas pessoas para que essas pessoas não sejam regeneradas, para que elas sejam restauradas, como nós o fomos, como nós somos restaurados, como nós somos regerados pelo poder que há nela. E o diabo ainda hoje, ele causa a mesma confusão que ele gerou lá no paraíso, a mesma confusão que ele causou na mente da Eva, colocou na mente do Adão. Satanás foi o primeiro intérprete da Bíblia. Ele foi o primeiro a interpretar a palavra de Deus, e o que ele fez? Ele deu a ela o sentido que ele quis. Ele deu o sentido que ele quis, e a humanidade caiu na sua interpretação maligna, através do Adão e através da Eva. O Senhor Jesus ensinou que há dois caminhos. O caminho que conduz para a perdição é espaçoso, não requer compromisso. Mateus 7,13. E ele está assim de gente. Esse caminho tem muita gente andando por ele. E há também o outro caminho que conduz para a vida. E ele tem uma porta estreita que conduz para um caminho apertado, e poucos acertam com ele. Lucas 13:24 diz o seguinte: Jesus está falando: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Foi a resposta que ele deu para alguém que perguntou para Jesus: Senhor,
São muitos os que são salvos? Ou são poucos os que são salvos? Aí ele responde disso, dessa forma que ele responde: esforcem para entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar, mas não vão conseguir. É realidade, gente. E nós temos esse milagre regenerador, não só em nossas mãos, mas na nossa vida, porque nos transformou, nos regenerou, nos trouxe de novo para a presença de Deus, porque antes nós estávamos inimigos, nós estávamos na inimizade contra Deus. Ele nos trouxe pelo poder dessa palavra. Foi a resposta que Jesus deu àquela pessoa. Então, irmãos, é preciso continuarmos com coragem para prosseguirmos nesse caminho, apertado, difícil, triste, mas é preciso, é difícil, mas nos leva para a vida eterna, a mesma vida que nós tínhamos antes da interpretação satânica no paraíso que seduziu Adão e a Eva. Nós vamos voltar para aquele mesmo tipo de vida que a gente tinha antes. É difícil, irmãos. Esse caminho é custoso, mas a Bíblia nos garante, através das palavras do seu Criador, o Senhor Jesus: eu estou com vocês todos os dias, até o fim. E é verdade, é verdade. Irmãos, mas vocês já viram uma frase que tem aí na Bíblia que diz assim, que não andeis ansiosos por coisa alguma? Irmãos, presta atenção nessa frase. Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu estou com vocês todos os dias. São frases ditas pelo Senhor Jesus, o Senhor da verdade, o Senhor que nos regenera a cada dia. A ansiedade dói mais que qualquer dor. A ansiedade é muito ruim. Desde que Jesus ressuscitou, que existe essa esperança viva para os que são regenerados por essa palavra viva e eficaz. E o apóstolo Pedro, ele dá para nós esta notícia, novamente o versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E nós somos regenerados para quê? Ele fala, para uma herança que jamais poderá morrer. Uma herança que jamais vai perecer, ela não vai manchar, ela não vai perder o seu valor. É uma herança guardada onde, irmãos? No céu. A nossa herança está no céu. O apóstolo Pedro está falando isso aqui. Essa nossa herança pura, bonita, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, sem sujeira nenhuma, ela está guardada para nós no céu. E é para lá que nós queremos ir. Nós somos regenerados para essa caminhada. Nós somos nascidos de novo para estarmos lá com o nosso Deus. Por isso Ele colocou esse poder na palavra dEle. É uma semente. A tua palavra é a verdade. A semente é a palavra de Deus.
São frases para nos ajudar a nos manter, a termos confiança. E nós precisamos de ajuda, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos. É o apóstolo Pedro quem ensina isso. Ele exorta-nos a permanecermos firmes nessa esperança. Ele mesmo, este mesmo poder que o apóstolo o reafirma no versículo 18, 1 Pedro 1,18, olha como que ele fala: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, recomprados. Redimir é comprar de novo. Então nós fomos comprados de novo, não foi por ouro, não foi prata, não foi por nada disso. Nós fomos comprados novamente pelo sangue de Jesus Cristo, um sangue do Cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado. O sangue de Jesus nos comprou. E é esse o poder transformador, regenerador, que faz parte da nossa vida, faz parte da igreja de Deus. Por isso, irmãos, o apóstolo Pedro diz: nós fomos redimidos de uma maneira vazia de viver. Isso aqui é mais diretamente para quem já chegou velho na igreja, para quem já nasceu na igreja, é diferente. Mas para quem, como eu, viveu 35 anos no mundo e depois chegar para a igreja santa de Deus, é complicado, irmãos. É complicado. Mas ele diz aqui: o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos. Esses últimos tempos é o tempo da igreja, é a era do cristianismo. O sangue poderoso de Jesus Cristo está sendo revelado agora no poder, no tempo da igreja, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, em nosso favor. É a explicação do apóstolo Pedro, quando ele diz isso aqui para nós. Igreja, às vezes, nós achamos que não adianta falar essa palavra transformadora para certas pessoas. Às vezes nós pensamos isso. Ah, aquele ali é muito duro, ele não vai aceitar. Ah, aquele ali não tem jeito com ele não. Irmãos, cada um de nós que viemos do mundo, cada um de nós que não nascemos na primeira gestação na igreja, bem-aventurados são vocês, irmãos, que nasceram desde a sua geração, nasceu na igreja. Vocês não passaram tempo no mundo. Mas para quem veio, irmãos, vamos olhar para nós que viemos do mundo, vamos perguntar para nós: será que foi a nossa bondade que nos trouxe para aqui? Não, é o poder da palavra de Deus que nos trouxe para aqui. Eu olho para mim, eu tenho vergonha do que eu fui. Eu não queria de maneira nenhuma lembrar daquilo que eu fui antes, mas é a consequência do pecado. Foi perdoado? Foi. Mas a lembrança dele dói. Eu não queria, irmãos, lembrar, mas tem que lembrar. Irmãos, não é a nossa bondade que nos trouxe para aqui,
Nós tínhamos antes uma maneira vazia de viver. Então, o que nos fez chegar a Cristo? A Bíblia, a palavra dele. Alguém, irmãos, algum dia chegou até nós acreditando nesse poder. Alguém um dia teve coragem, chegou perto de mim para falar a verdade, porque eu já conhecia alguma coisa distorcida, mas me falou a verdade. Nós podemos ser transformados, sim. Qualquer ser humano pode ser transformado, e nós estamos aqui, irmãos. Conosco aconteceu aquele ato lindo profetizado pelo profeta Isaías. A profecia de Isaías acontece conosco. O profeta Isaías diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião: o seu Deus reina. O seu Deus, igreja, está falando para a igreja, que dizem para a igreja: o seu Deus reina. O nosso Deus reina, e reinar é ter poder. Reinar é ter poder, e Deus, o Salvador e misericordioso, reina pelo poder que Ele colocou na sua própria palavra. Ele é Rei, Ele é Senhor, porque Ele está aqui. Irmãos, eu choro com a Bíblia, eu sorri, eu ri com a Bíblia, eu fico triste com a Bíblia, eu fico alegre e satisfeito com a Bíblia. Isso é um ser vivo, isso é um ser dinâmico, isso é um ser transformador, isso tem vida, deu-nos vida, e está pronta para dar vida a quem você disser. Está pronta para isso, está santificada para isso. Igreja de Deus, nós temos esse poder conosco. Esse poder está em nossas mãos. O que nós fazemos com ele? Que Deus nos abençoe, nos dê coragem e sabedoria. Amém.